Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quantos concordam que a flor mais linda desse jardim é a rosa de Saron? É o Senhor Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach. Eu queria que você desse mais um forte aplauso a Ele, ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, aquele que governa soberanamente, de eternidade a eternidade, e que está no nosso meio nesta manhã para nos abençoar. Sejam todos bem-vindos, estamos muito felizes por estarmos já na 10ª edição deste evento chamado Um Dia com os Apóstolos. Podem sentar, queridos. Sejam todos bem-vindos, podem sentar. Me coube na programação deste evento fazer a palavra de abertura. E eu vou dizer que nós teremos aqui palavras reveladas, palavras ungidas neste dia por causa da presença do governo do Espírito Santo. Este é um momento maravilhoso de edificação para nós, dentro do princípio do discipulado. O discípulo é aquele que aprende dos seus mestres, dos seus líderes. Então, quero que você fique nesse momento bem atento. Deixe os cumprimentos para depois. Desligue o seu celular para ele não te roubar. Porque Deus tem uma palavra, uma mensagem direta ao seu espírito que vai tocar profundamente o seu coração. Amém? Os que têm Bíblia aí, abram sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. E nós vamos trabalhar aqui nessa palavra, já dentro do princípio do tema do congresso: unidos pela conquista de territórios. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz assim: façam silêncio, vamos ficar em silêncio agora, vamos nos concentrar na palavra. Pessoal que está entrando, entre em silêncio e busque os seus lugares. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Repita comigo, diga assim: Senhor, que eu possa, neste momento, de forma espiritual, ouvir a Tua palavra, assimilá-la em fé, e que eu possa também vivê-la pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar sobre unidade. A unidade é uma chave de vitória para as nossas vidas. Ela é fundamental para o êxito do indivíduo, para o êxito da família e para o êxito da igreja. Nós precisamos nos aprofundar na importância da unidade, ou seja, hoje Deus vai nos trazer uma consciência mais aprofundada de quanto importa que possamos nos unir ao Senhor, nos unir como famílias e nos unirmos como igreja, porque unidos, preste atenção nisso, unidos poderemos conquistar todos os territórios pré-determinados para nós no coração de Deus, mas separados,
divididos até os territórios que já conquistamos, poderemos perder. Você está compreendendo isso? Fique atento, porque essa palavra é muito forte e muito vital para nós, como pessoas, como família e como igreja. O apóstolo Paulo nos diz aqui no versículo 3 deste capítulo, que cabe a cada um de nós nos esforçarmos diligentemente pela unidade do Espírito. Então, a visão de Deus é que a unidade é promovida pelo Espírito, mas ela depende da busca, ela depende do esforço, ela depende do trabalho de cada um de nós, com o mundo espiritual e com a nossa própria alma. Porque nem o mundo espiritual trabalha pela unidade. Quando eu digo mundo espiritual, eu digo o mundo espiritual das trevas. E nem a nossa alma coopera para que haja unidade. A alma do homem deseja fazer carreira solo. A alma do homem, por causa do pecado, resiste numa natureza autossuficiente. Então nós precisamos deste milagre feito pelo Espírito para que haja unidade. E hoje, o Senhor está aqui. Quantos se alegram com essa ideia de que o Senhor está aqui? E Ele está nos dizendo: minha igreja, eu desejo que vocês sejam um. Minha igreja, eu preciso que vocês se unam a mim. Minha igreja, eu preciso que vocês abracem o meu propósito para a terra. Que propósito é esse? Nós, como uma igreja unida, um corpo unido, sujeito ao poder do Espírito Santo, nós possamos trazer o governo de Deus sobre as nações. Quando Jesus estava para voltar para o Pai, Ele disse à sua igreja: ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Então o Espírito de Deus está se movendo hoje sobre a vida da igreja, para que ela se una e para que ela receba nesta unidade o poder de promover unidade, o poder de unir as nações, pastoreando as nações, unir as nações ao Senhor Jesus Cristo, trazer o governo de Jesus Cristo sobre todas as nações, para que possamos cumprir este propósito satisfatoriamente, porque essa é a missão da igreja, apacentar as nações, discipular as nações. Nós precisamos lutar pela unidade em 3 níveis. Então, primeiro nível, a unidade do Espírito, a unidade com o Senhor. Ouça isso, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 6,16, o homem que se une à prostituta, forma com ela uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A unidade do Espírito depende de nos entregarmos individualmente ao Senhor e à sua vontade. Deus quer e vai promover na sua vida uma entrega maior, uma fé maior, uma paixão maior, um comprometimento maior com as coisas de Deus, com a santidade de Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Estamos entrando num tempo onde cada um de nós individualmente vai buscar mais a intimidade do Espírito Santo de Deus. Teremos sede e fome da palavra de Deus, receberemos o alimento que vem do céu e seremos não só unidos ao Senhor em espírito pelo processo de santificação, como também nós vamos ser capacitados nesse processo de promovermos a unidade. Trazermos muitas pessoas para se unirem ao Senhor na fé e no propósito dEle, em nome de Jesus. Quanto mais íntimos do Espírito nós formos, também seremos mais conscientes da importância da unidade nas nossas vidas. Ou seja, a intimidade do Espírito Santo vai me dar a consciência de que nós precisamos ser um, de que nós precisamos ser um como famílias, de que precisamos ser um como equipe de célula, como equipe de 12, que precisamos ser um como igreja do Senhor na terra, amém? Se eu for um com o Senhor, conseguirei ser um com meu cônjuge, com meus discípulos, conseguirei ser um com a igreja. Então, que o Senhor nos leve a essa intimidade do Espírito Santo, que o nosso coração se quebrante, que nós possamos vencer as mazelas de alma,
a natureza adâmica, a natureza contaminada pela autossuficiência, pela independência humana de Deus, porque o homem muitas vezes ele ensoberbecido, ele acredita que pode viver sem Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Então que nós tenhamos esta decisão de buscar intimamente o Senhor, de nos entregarmos a Ele e a sua vontade, para que dessa forma sejamos unidos de espírito a Ele e também promotores da unidade em nome de Jesus. Segundo aspecto, a unidade na família é fundamental para que haja alegria, prosperidade e conquistas. Me diga uma coisa, responda para mim, qual é o futuro de uma família onde o marido quer algo e a esposa quer outra coisa? Os pais querem uma coisa, os filhos querem outra. E essa família está assim, dividida nos pensamentos, nas vontades. É assim que está a sua casa? Pois eu quero dizer para você que eu tenho descoberto que o nosso êxito pessoal, o nosso êxito ministerial, ele está intimamente ligado a esta unidade entre marido e esposa, entre pais e filhos. E graças a Deus pela promessa de Malaquias, capítulo 4, onde o Senhor diz que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. O Senhor está se movendo sobre as nossas famílias para promover a unidade. E eu quero profetizar isso, que o Espírito de Deus, assim como Ele se moveu sobre a terra para remover dela o caos, o Espírito de Deus estará se movendo poderosamente sobre as nossas famílias, para que as nossas famílias sejam santificadas no Senhor, unidas de espírito ao Senhor e também unidas como família em nome do Senhor Jesus. Você recebe? Dá um aplauso aí bem forte ao Senhor. É exatamente nisto que o maligno investe, em separar o homem de Deus, em afastar o ser humano de Deus, em separar casais, maridos e esposas. Começa a entrar a divisão, começa a entrar o pensamento da infidelidade, do divórcio, do adultério. Separar pais e filhos, os filhos estão na sala, os pais estão na sala conversando, e os filhos estão separados no quarto, voltados para este mundo digital que os sequestra. Isso vai separando a família, não há mais diálogo, não há mais tempo de comunhão, a roda da mesa, como nos orienta o Salmo 128. E dessa forma, o inimigo vai cumprindo aquilo que ele sempre fez, que foi colocar o homem contra Deus, maridos contra esposas, pais contra filhos, líderes contra discípulos, pastores contra ovelhas, porque o inimigo sabe que existe um decreto no céu emitido pelo próprio Senhor. Que decreto é esse? Um reino dividido não subsiste. Precisamos orar e lutar pela unidade da nossa família. Amém? Talvez isso não esteja no seu radar. Talvez você não esteja percebendo o quanto é importante você orar para que mais e mais você se una a Deus. Para que mais e mais haja unidade na sua casa. E haja convergência dos pensamentos, dos gostos, das vontades, das atitudes, dos passos dados pela família. Por que é importante isso? Porque a família é a célula da sociedade, a família é a célula construtiva da igreja. Em todo o processo histórico de conquista na Bíblia, o Senhor sempre usou as famílias. Começou tudo com a primeira família, Adão e Eva lá no Éden. Depois a família de Noé, depois a família de Abraão. Depois Deus usou a família de Moisés para introduzir, para retirar o povo do cativeiro do Egito. E depois usou a família de Josué para introduzir o povo na terra prometida. E hoje está usando a sua família para que muitos sejam libertos do cativeiro, do pecado, da escravidão, da morte. Quantos creem nisso? Quantos se alegram por isso? Deus... Pode aplaudir Jesus. Deus
nos ungiu como famílias sacerdotais, as quais Ele deu unção, uma unção descrita pelo Senhor desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que Ele diz ali? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. Então isso fala de sermos fecundos para gerar salvação. Eu quero dizer que um espírito de misericórdia, de compaixão, um espírito de evangelismo vem sobre a sua vida. E o Senhor está te abençoando com essa fecundidade para que você saia daqui debaixo de uma nova unção, para ganhar almas, para atrair pessoas à presença de Deus, para ganhar vidas e fazer discípulos. Quantos creem e recebem isso? Digam amém. Glória a Deus. O Senhor nos deu uma unção para multiplicar. Pode aplaudir, pode aplaudir. O Senhor nos deu uma unção para nos multiplicarmos. Isso representa a capacidade de nos reproduzirmos, imprimindo o que somos em outros. Isso não tem só a ver com crescimento numérico. Isso fala de uma transmissão da vida de Deus, de uma transmissão dos princípios do Senhor, do DNA espiritual que está em nós para as pessoas. Então Deus vai te dar essa graça, essa unção, essa sabedoria vinda do alto, para que você faça de fato discípulos. E através dos seus 12, através das suas gerações de líderes, de discípulos levantados pelo Senhor através da sua vida, você vai experimentar no seu ministério multiplicação. Quantos creem nisso? Diga obrigado, Jesus. Dê um aplauso aí ao Senhor. O Senhor também disse: enchei a terra. Isso aqui não é só encher a terra de gente, como alguns casais aí, né, que não estão formando 12 no espiritual, mas já estão chegando nos 12 filhos. Nessa pandemia o pessoal ficou meio sem ter o que fazer, meu amigo, foi uma multiplicação só. Mas encher a terra não é encher a terra de gente só, não. Também é, mas representa ocupar posições estratégicas na sociedade. Quem já ouviu aqui a ministração sobre os 7 montes, procure lá na internet. É o Senhor levando a sua igreja para os lugares estratégicos. A educação, a política, as artes, o poder financeiro. Deus quer que estejamos em posições estratégicas. Deus quer que a sua igreja se una a Ele, se una ao seu propósito de salvar vidas, de fazer discípulos, porque debaixo desta unção do manto apostólico, seremos colocados em lugares de autoridade. Eu quero profetizar que você não veio aqui em vão, mas que a sua busca por Deus, a sua fé em estar aqui nesse dia, vai fazer com que você receba promoções, seja reconhecido no seu trabalho, seja colocado em posições de honra, em lugares estratégicos. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Você estará em cima e não embaixo, porque você é visto pelos céus como um líder. Quantos recebem? Em nome de Jesus, dá um aplauso a Ele. E por fim, o Senhor quer que governemos. Por isso Ele vai nos colocar nas posições estratégicas, para que possamos governar sobre outros, influenciar a outros com justiça e com equidade. Não é com nada que proceda do próprio homem, mas é com aquela sabedoria que vem do alto. É com aquele amor e com aquele poder que é celestial. Amém? Então, quando o inimigo das nossas vidas vê a igreja se aproximando do governar, isso deixa Satanás endemoniado. É por isso, queridos, que tem tanta guerra. Olha, essa menina linda aqui é minha filha. Glória a Deus, obrigado, filhinha. Quem tem filha e discípulo tem tudo. Por isso tanta guerra contra a família,
Porque o inimigo quer destruir a família para usurpar este poder. Você entendeu o processo? Desde o Éden, a família, diga a família, recebeu o poder. Está sobre nós uma unção para crescermos, para nos multiplicarmos, para ocuparmos espaços, lugares importantes na terra e para governarmos a terra. Mas quando o inimigo vê isso, ele quer de todas as maneiras destruir a família para usurpar este poder, para roubar esta unção, para inoperar esta autoridade de Deus através da família. É por isso que a gente está aí com essa luta contra a ideologia de gênero, onde querem confundir a identidade das pessoas quando elas ainda são crianças. É por isso que tem uma luta, uma pressão para que haja liberação de drogas, porque não tem nada mais destrutivo do que drogas para destruir uma família. Os pais de filhos dependentes químicos sabem disso muito bem que eu estou falando. Plantar a imoralidade sexual, isso destrói a família. Isso faz com que os jovens mergulhem numa vida de sensualidade, onde eles não querem mais formar família, eles não precisam mais se casar. Respaldar a criminalidade. Quando a gente abre a internet, é inevitável que vejamos na internet uma cena de ladrões fazendo um assalto e matando um pai de família. Qual é o trauma de uma família que fica sem o seu líder, sem o seu sacerdote? Essa família está marcada, essa família está destruída. E também a legalização do aborto, entre outras coisas malignas. Então, que o Senhor dê livramento, pelo poder do seu sangue, pela unção do seu Espírito, dê o Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a glória, dê o Senhor livramento às nossas famílias, aos nossos filhos, à nossa descendência, à nossa parentela, porque só o Senhor por nós, e só o Senhor em nós, é que vai poder deter essa obra das trevas, em nome de Jesus. E o Senhor vai fazer isso. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Por ser esta uma batalha espiritual, precisamos lutar pela unidade num terceiro flanco. Qual é o primeiro flanco? Você se santificando, você se entregando ao Senhor e à vontade dEle, não mais a sua. Amém? Servirmos ao Senhor é nos entregarmos à vontade dEle e não à nossa própria. O segundo flanco, lutarmos pela unidade no seio da família. E o terceiro, lutarmos pela unidade da igreja, porque esta representa a nossa maior força na terra para trazermos o governo de Deus sobre este mundo que está precisando tanto de Jesus. O que nós vemos? Depressão, tristeza, angústia, guerras, conflitos, corrupção, injustiça social, sangue derramado, tantas coisas terríveis têm assolado a terra, guerras. Mas o Senhor não desistiu do seu propósito, de usar a sua igreja para que a sua igreja traga paz à terra. Somos aqui neste mundo embaixadores do príncipe da paz. Amém? Somos aqui neste mundo aqueles que, por meio de fazer discípulos, vamos trazer o governo de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. Quantos creem nisso? Esse é o teu chamado, essa é a missão que Deus te deu. A visão M12 é, nesse aspecto, uma proposta de unidade e uma linguagem que viabiliza diferentes denominações se unirem em torno de um só propósito. Estamos aqui hoje vivenciando isso. Diferentes igrejas, diferentes históricos eclesiais, diferentes denominações. Aqui tem batistas, aqui tem presbiterianos, aqui tem pentecostais, neopentecostais, aqui tem todo tipo de igreja, todo tipo de histórico, de ramos, ramificações, famílias ministeriais, denominações.
mas estamos unidos num só propósito. Que propósito é esse? Ganharmos almas e fazermos discípulos. Estamos unidos numa só linguagem. Qual é a linguagem? Ganhar, consolidar, discipular e enviar, e assim multiplicar igrejas. Amém? Qual é a nossa linguagem? Célula, pré-encontro, encontro, pós-encontro, célula de novo, escola de líderes, reencontro, célula de novo, discipulado. Amém? Essa é a nossa linguagem. E se nós estivermos unidos, e se falarmos a mesma linguagem, vamos viver a mesma bênção, o mesmo decreto, determinado pelo Senhor, lá em Gênesis 11:6, o Senhor olhará do céu e dirá: olha como este povo está unido, e eles têm uma única linguagem. Isso é só o começo. Tudo que eles intentarem fazer, nada, absolutamente nada, lhes será impossível. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Queridos, como a unidade, por que nós precisamos nos unir? Por que nós precisamos entender a visão como essa proposta de unidade? Porque nos unirmos atrai sobre nós a glória de Deus, traz sobre as nossas vidas a unção, o poder, a autoridade. É quando estão unidos os irmãos que o Senhor determina que venha sobre a cabeça de Arão a sua unção e desce para a sua barba, vai se derramando em instâncias de autoridade. A unção vem sobre os apóstolos, desce sobre os pastores, chega à vida dos líderes, dos discípulos da igreja, e dessa forma o inferno vai sendo saqueado, o inimigo vai sendo derrotado e despojado, e vidas, famílias vão se apresentando para estar diante do Senhor, servindo a Ele. Amém? Então, eu tenho trabalhado com muitas igrejas há 20 anos, cuidando de pastores, de outros pastores, não só do ministério local, mas também do ministério apostólico. E como líder da visão, como coordenador aqui no estado de São Paulo, eu vejo que ainda precisamos nos aprofundar no princípio da unidade. Essa palavra não é para os que estão lá fora, essa palavra é para nós aqui. Precisamos nos unir mais. Precisamos converter o nosso coração da autossuficiência. Precisamos assimilar de fato a chamada para sermos santos, para sermos humildes. O apóstolo Paulo fala aqui em humildade, ele fala em mansidão, ele fala em amor. E nós precisamos entender que sem essa matéria-prima, não há como existir unidade, não há como existir aliança. Tantos líderes deixaram a visão, tantos líderes macularam o testemunho da visão. Por que isso? Porque não conseguiram viver humildade, amor, submissão, aliança. A visão é trabalhosa. A visão exige de nós um exercício de morrermos, de renunciarmos, de nos submetermos a uma falsa liberdade. Quando vamos pelo caminho da autoliberdade, podemos ir até mais rápido, mas não conseguiremos ir muito longe. Juntos, unidos, em aliança, iremos até o fim. Faremos toda a conquista proposta por Deus. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 2, que a matéria-prima da unidade é a humildade, a mansidão e o amor. Então precisamos entender uma coisa: temos defeitos, temos falhas. Não encontraremos aqui na terra líderes perfeitos. Não encontraremos aqui na terra irmãos de equipe perfeitos. Então precisamos parar com as divisões, parar com as infamações. Muitas vezes não conseguimos estar unidos no seio das equipes ministeriais, e ainda nos damos ao luxo
de criticarmos outras igrejas de outras denominações. Eu não gosto do que essa igreja faz, eu não gosto que aquela igreja prega, eu acho que isso daí é uma heresia. Precisamos deixar toda a hipocrisia e tirarmos primeiro a trave do nosso olho. Vamos ser unidos como igreja da visão celular no modelo dos 12. Vamos parar, os pastores, os apóstolos, os líderes, de falarmos uns dos outros nas nossas equipes. E vamos colocar em primeiro lugar a humildade, o amor e a mansidão. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Quando nos unirmos de verdade, então virá sobre nós um poderoso avivamento. Voltaremos a ter alegria, voltaremos a nos multiplicar como no princípio, diz a palavra de Deus. O Senhor vai nos restituir, queridos, como visão celular no modelo dos 12. Mas nós precisamos entender que individualmente precisamos estar unidos. Precisamos deixar de lado as diferenças. Precisamos derrotar o inimigo das nossas almas que quer nos separar, que quer nos mostrar que podemos ir sozinhos, que fazemos melhor do que os outros. Não, isso não é verdade. Jamais um resultado individual, preste atenção, isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência. Jamais um resultado individual será maior do que um resultado conquistado em equipe. Amém? Juntos, unidos, nós somos muito mais fortes. Muitos por vaidade, orgulho, cobiça, se isolaram, deixando o modelo. Romperam relacionamentos, romperam alianças, dividiram o corpo de Cristo. E nós precisamos nos arrepender por isso. Pedir perdão ao Senhor por isso. E assumirmos esse desafio de sermos promotores de unidade. A igreja brasileira está diante de uma janela de oportunidade. O quadro que eu quero passar aqui é um confronto para nós como escolhidos para essa visão, como líderes e discípulos. Mas hoje o mover de unidade está sobre a vida da igreja brasileira. Temos trabalhado nesta visão e o Senhor está unindo a igreja do Brasil. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu entendo que alguns líderes não compreenderam ainda a importância da unidade, mas ela está acontecendo porque ela é fruto de uma oração de Jesus em João 17, 20 e 21. O Senhor, antes de voltar para o Pai, Ele fez uma oração pedindo que a sua igreja estivesse na terra, cumprindo a sua missão, mas que ela fosse uma. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então a unidade é vital para que a igreja seja livre da opressão, livre do cerceamento de liberdade, livre da contaminação dos povos, das nações. Escute isso, eu quero finalizar. A unidade vem por 2 caminhos, diga só 2 caminhos. Diga, a unidade vem só por 2 caminhos. Qual é o primeiro caminho? É ouvirmos a voz do Espírito que está falando conosco nessa manhã e nos quebrantarmos e crermos na palavra e nos convertermos à vontade do Espírito, que é sermos um. Pararmos com as guerrinhas, pararmos com as divisões, com as facções, com as críticas, com o julgamento e nos unirmos em amor, porque precisamos uns dos outros. Amém? Mas o primeiro caminho pelo qual vem a unidade é a convicção do Espírito. Então que o Espírito nos convença do quanto precisamos nos unir mais ao Senhor, nos aprofundar na intimidade com o Senhor, sermos unidos como família no propósito e sermos unidos como igreja. Porque o segundo caminho pelo qual vem a unidade, que vai acontecer, porque a oração de Jesus não vai ficar sem resposta. Ele orou por unidade e o Pai vai promover essa unidade. O segundo caminho é a perseguição. Será que nós vamos, como filhos obedientes, aprendermos ouvindo a voz do Espírito, atendendo ao desejo do coração do nosso Pai? Ou como igreja no Brasil, nós vamos precisar ser perseguidos, passar por opressões,
termos cerceado a nossa liberdade, termos cerceados tantos direitos que temos como povo de Deus nessa terra, para depois estarmos unidos e vencermos o inimigo. Pois eu quero pedir ao Senhor nesta manhã profética, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê ouvidos sensíveis à voz do Seu Espírito, para que trabalhemos pela unidade agora e a conquistemos por um processo de convencimento do Espírito Santo, para que não precise vir sobre nós a dor, o sofrimento, a perda de liberdade, as igrejas sendo fechadas, as igrejas e os cristãos sendo perseguidos. Preste atenção, muitos acham que a igreja só será purificada e santificada através desse processo. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Os primeiros heróis da fé viveram isso, mas nesse tempo eu acredito que a igreja, a noiva, está ficando mais santa e mais íntima do Senhor, então ela vai ouvir a voz do Senhor e ela vai atender ao chamado da unidade. Quantos entendem o que eu estou falando? Dá um aplauso aí ao Senhor. Se não nos unirmos por convicção, seremos unidos porque seremos perseguidos. E eu oro para que esses ingredientes, trazidos como receita pelo Espírito de Deus através do apóstolo Paulo, ele possa alcançar nossa vida. Humildade, para nos submetermos uns aos outros, para não rejeitarmos cobertura, para não querermos viver o Evangelho do nosso jeito, e não, ao contrário, pelos princípios de Deus, que possamos viver pelos princípios e não criando o nosso próprio Evangelho. Então que sejamos para tudo isso humildes, que sejamos para tudo isso amorosos, unidos pelo vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição, e que possamos também ser mansos, ser dóceis, termos corações de filhos e de discípulos, para aprendermos de Deus e assim sermos fortalecidos por Ele para vencermos o inimigo. Temos algumas missões como igreja. A primeira delas é orarmos e jejuarmos. Sermos comprometidos, porque não existe nada mais transformador para uma cidade, para uma nação, do que pessoas serem salvas ali, do que discípulos se levantarem naquele lugar. E precisamos, para isso, sermos comprometidos com o propósito. Eu quero dizer para todos os que estão aqui, tanto os que já são líderes, como principalmente aqueles que ainda não são, o Senhor precisa de você. Os que são líderes, não desistam de ser líderes, não negociem o seu chamado. Os que ainda não são líderes, se disponham para Deus, porque Deus não usa pessoas que se sintam capazes, Ele usa aquelas que dizem eis-me aqui, e assim são capacitadas por Deus. Amém? Que muitos líderes que entraram aqui sem uma célula, vão sair daqui com o desejo e a unção para ter a sua própria célula. Quantos recebem? Dá um aplauso aí ao Senhor. Os 3 exercícios feitos pela igreja, o jejum e a oração, o nosso compromisso em ganhar almas e fazer discípulos, precisamos abraçar isso com toda seriedade, principalmente os jovens. E terceira coisa, exercermos influência política. Amém? Precisamos trabalhar pelo governo do justo, precisamos nos informar sobre a política e trabalharmos para que, em nome de Jesus, tenhamos representantes, homens de Deus, tementes a Deus, de bom caráter, santos, governados pelo Espírito Santo, nos representando lá e defendendo os valores da família, da liberdade e da igreja, da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu tenho 30 segundos para fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por fé no poder da Sua palavra, profetizamos
a unidade do Espírito neste lugar. Espírito Santo, sabemos que ela é gerada pelo Senhor. E nesta manhã te pedimos que não seja por força, que não seja por violência, mas que não só nós, antes toda a igreja brasileira venha se unir por ouvir a sua voz, doce Espírito Santo, e por obedecer à vontade do Senhor. Oramos para que o manto da unidade venha converter o coração dos maridos às esposas, das esposas aos seus maridos, dos pais aos filhos, e desta forma nossas famílias sejam santificadas e ungidas com este poder para conquistar a terra e para governá-la, em nome de Jesus. Que o Senhor possa também abençoar a igreja, derrotando aquele que tenta nos dividir e dando à tua igreja o poder de vencê-lo na força da unidade, pelo poder do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado aí. Dê as mãos para as pessoas, para a pessoa que está do seu lado aí, diga assim: em Cristo, em Jesus, nós somos um. É maior aquele que nos une do que o que tenta nos separar. Amo vocês.